A gente vai mudar uma propriedade para fazer essa alteração do nosso layout do menu. Então, feito isso, a gente já consegue ter um menu funcionando, né? Mas a gente vai mudar o layout dele, porque a gente colocou ele com um tamanho diferente, e vai modificar uma propriedade, que é a nossa propriedade aqui de orientação. E a gente tem também a parte de busca de propriedades, caso a gente tenha alguma dificuldade em achar alguma propriedade. Tá? Então, feito isso, nosso menu já está criado. A gente precisa agora definir alguns eventos para esse menu. Tá? Então, a gente vai criar primeiro o nosso iframe, que vai ser onde vai abrir as nossas páginas de dados. Vamos criar aqui uma barra de navegação já default. Então ele já cria para a gente todos os botões de novo, salvar, cancelar, deletar e navegação e edição. Então agora a gente vai fazer a criação dos eventos. Então a gente tem duas formas de fazer isso. Uma delas é pelo botão de eventos, clicando no botão lá de onClick, ele vai abrir uma janela para a gente e lá a gente faz a definição do evento. Então a gente vai fazer um evento de navegação no caso, para o iframe 1 que foi quem a gente criou. Tá? E a gente seleciona qual é a janela que ele vai abrir no caso do clique desse botão. Nesse caso aqui vai ser a janela de álbum. Outra opção que a gente tem, que é um pouco mais rápida, é olhar o nome que tem esse iframe e a gente faz o seguinte: a gente arrasta uma página de dados para cima do botão e depois disso a gente clica em quem será o destino de abertura. Então a gente arrasta e clica e ele já vai fazer a criação do evento para a gente, da mesma forma que foi feito com o outro. Então eu vou fazer isso que é essa forma mais rápida com os demais botões. Vou arrastar cada página de dados para cima do seu botão relativo e ele já vai criar para a gente o nosso evento de navegação. Então, a gente tem diversas formas de trabalhar com gás. Então você observe que a gente tem duas formas de criar esse tipo de evento. Então cabe você a decidir qual que é a forma mais rápida e mais que vai te auxiliar melhor para a criação desse tipo de evento. Então já estamos concluindo aqui a criação de todos os eventos. Então todos os eventos foram criados. A gente vai agora criar qual o módulo que vai abrir quando a gente abrir a parte de administração. Não é necessário, mas a gente já vai deixar um aqui para na hora que a gente abrir a parte de administração já aparecer alguma coisa nesse nosso módulo principal. Então agora a gente vai criar um controle utilizando o login tab. E esse controle ele faz o que? Ele tem uma diferença quando o usuário está logado e quando ele não está logado na nossa aplicação. E a gente vai utilizar esse recurso para dar acesso à tela de administração, somente para quando um usuário estiver logado. Então a gente vai colocar os controles default de login, a gente arrastou o text box de login de usuário, o text box de senha e o nosso botão de fazer login. Tá? Então a gente joga uma imagem para dentro desse botão, uma imagenzinha de OK, e vamos criar aqui um label de usuário e senha. Isso para quando o usuário estiver deslogado. Então a gente pode fazer definição de cores, da mesma forma que a gente faria com os outros controles.
criar aqui, colocar um panel dentro do nosso login tab. Vou tirar a parte de scroll e vou colocar uma cor de fundo. A gente, nesse caso, teria que usar um panel, porque a gente tem a ação de servidor nesse login tab para mostrar ou não mostrar os controles, e o nosso div não é um controle que funciona com ação de servidor. Ele não tem funcionalidade de servidor, então nesse caso a gente está usando um panel, que no final das contas, pelo browser vai ser renderizado um div também. Então a gente foi aqui na parte de quando o usuário está logado. Então quando ele estiver logado, a gente vai colocar aqui bem-vindo e também vai inserir o nome desse usuário. Então a gente está só aproveitando a mesma cor aqui. Algumas mudanças aqui de layout. E vou arrastar o nome do login, o nome do usuário logado para lá. O nome completo do usuário logado. Então, feito isso, quando o usuário logar, ele vai apresentar o nome dele. Então vou colocar um botão aqui agora para conseguir definir o layout que foi estipulado. Eu vou colocar o fundo dele como branco e retirar as bordas. E vou setar aqui a parte de administração. Quando o usuário fizer isso, ele fizer um clique, ele vai navegar o browser inteiro para a nossa tela principal de administração. Então, ok, a gente já tem definição e os cliques necessários. A gente vai não exigir autenticação para as páginas e para os módulos principais, e vamos agora mudar somente o nome da nossa aplicação e definir onde ele vai fazer a geração dessa aplicação. Então ele vai fazer no mesmo lugar onde a gente salvou o nosso banco de exemplo. Então toda a parte de login já está definida, a gente já pode fazer a geração do código.